Contratação direta, dispensa e inexigibilidade na nova Lei de Licitações. A nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 2021, trouxe mudanças significativas para o regime de contratações públicas no Brasil, incluindo novas diretrizes sobre contratação direta, dispensa e inexigibilidade de licitação. Esses mecanismos permitem que, em determinadas situações, a administração pública possa contratar sem a necessidade de realizar um processo licitatório tradicional, buscando eficiência e celeridade quando justificadamente necessário. No entanto, esses casos são restritos e devem seguir parâmetros claros e objetivos para garantir a lisura e transparência no uso dos recursos públicos. A contratação direta é uma exceção ao princípio geral de que as contratações públicas devem ser precedidas de licitação, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Ainda assim, sua utilização deve ser justificada em situações específicas e previstas na legislação, como em casos de urgência, emergência ou inviabilidade de competição. O objetivo é garantir que, mesmo sem o processo licitatório, a administração pública possa atender às suas necessidades de forma eficiente, sem comprometer o interesse público. A dispensa de licitação é um dos casos de contratação direta mais comuns. Ela ocorre quando, por razões de ordem prática ou legal, o processo licitatório é desnecessário ou inviável. A nova Lei de Licitações detalha uma série de situações em que a dispensa pode ser aplicada, como, por exemplo, na contratação de serviços emergenciais após desastres naturais, onde a demora no processo licitatório poderia agravar o problema. Nessas situações, a celeridade na contratação é crucial para a proteção de bens e pessoas. Outro exemplo de dispensa de licitação ocorre em casos de contratações de pequeno valor, especialmente quando o custo do processo licitatório ultrapassa o valor do contrato em si. A nova Lei de Licitações estipula limites financeiros para essas contratações, incentivando a administração pública a optar por processos simplificados em compras de baixo impacto orçamentário. Contudo, mesmo nesses casos, a transparência e a justificativa para a contratação direta devem ser asseguradas, evitando qualquer tipo de favorecimento ou corrupção. A inexigibilidade de licitação, por outro lado, ocorre quando a competição é inviável. Diferente da dispensa, que ocorre por critérios objetivos, a inexigibilidade está relacionada à impossibilidade de competição por falta de concorrência efetiva. Um exemplo clássico de inexigibilidade é a contratação de profissionais ou empresas com notória especialização, como artistas, consultores renomados ou fornecedores exclusivos de produtos ou serviços. Nesses casos, a licitação não teria sentido, já que apenas um fornecedor ou prestador de serviço poderia atender à demanda específica. Apesar da inexigibilidade de licitação, a administração pública deve justificar com clareza a escolha do fornecedor, demonstrando que a contratação direta é, de fato, a única opção viável. A notória especialização, por exemplo, deve ser comprovada por meio de elementos objetivos, como o histórico de trabalho do profissional ou empresa, a relevância de suas qualificações e sua experiência no mercado. Isso visa assegurar que a inexigibilidade seja aplicada de forma justa e transparente, sem abrir margem para fraudes ou favorecimentos indevidos. Tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a nova Lei de Licitações exige que os gestores públicos estejam atentos à economicidade e eficiência na contratação. Mesmo sem a licitação, o administrador deve buscar o melhor custo-benefício para a administração pública, negociando condições vantajosas e assegurando que os recursos sejam aplicados de maneira racional. A lei não isenta os gestores de suas responsabilidades, mas reforça a necessidade de uma gestão pública eficiente e proba, independentemente do tipo de contratação utilizado. Um aspecto relevante na nova Lei de Licitações é a ampliação das possibilidades de contratação direta, especialmente em situações que envolvem inovação tecnológica. O legislador percebeu que o processo licitatório tradicional muitas vezes se mostra inadequado para a contratação de soluções tecnológicas de ponta, que exigem agilidade e flexibilidade por parte da administração pública. Assim, em determinados casos, a contratação direta para o desenvolvimento de novas tecnologias ou soluções inovadoras pode ser justificada, desde que bem fundamentada. A transparência é outro ponto central na contratação direta. A nova Lei de Licitações estabelece que todas as contratações, sejam elas precedidas de licitação ou realizadas de forma direta,
devem ser amplamente divulgadas nos portais da transparência. Isso permite o acompanhamento por parte da sociedade e dos órgãos de controle, assegurando que a administração pública seja responsável por suas escolhas e que eventuais irregularidades sejam identificadas e corrigidas de maneira rápida. Além disso, a nova lei de licitações reforça o controle sobre a dispensa e a inexigibilidade, ao estabelecer que essas contratações estejam sujeitas a auditorias e fiscalizações mais rigorosas. Órgãos de controle como os tribunais de contas desempenham papel fundamental no acompanhamento dessas contratações, avaliando se os princípios da legalidade, moralidade e eficiência foram respeitados. A fiscalização contínua garante que a administração pública utilize esses mecanismos de maneira excepcional e justificada, evitando abusos. É importante destacar que a contratação direta, quando mal utilizada, pode gerar prejuízos significativos para o erário público. Casos de superfaturamento, conluio entre gestores e empresas, ou contratações sem justificativas plausíveis são exemplos de irregularidades que podem ocorrer quando a dispensa ou a inexigibilidade de licitação são aplicadas de forma inadequada. Por isso, a nova lei de licitações impõe sanções severas para gestores que violarem os princípios da lei, responsabilizando-os administrativa e penalmente por suas ações. A nova lei de licitações também estabelece regras claras para o controle interno das contratações diretas. Cada órgão ou entidade pública deve implementar mecanismos de controle que permitam a avaliação prévia da necessidade e da adequação da contratação direta. Esses mecanismos são essenciais para garantir que as contratações estejam em conformidade com a legislação e os princípios da administração pública, prevenindo a ocorrência de fraudes e desvios. Outro ponto importante é o papel da justificativa técnica nas contratações diretas. O administrador público, ao optar pela dispensa ou inexigibilidade, deve elaborar um relatório técnico detalhado, no qual explique os motivos que levaram à escolha desse tipo de contratação. Esse relatório deve ser embasado em critérios objetivos e ser capaz de demonstrar, de forma clara, que a contratação direta era a melhor solução para atender às necessidades da administração. Embora a nova lei de licitações tenha ampliado as possibilidades de contratação direta, ela também trouxe um reforço ao princípio da eficiência. A ideia é que, mesmo em situações excepcionais, como na dispensa e inexigibilidade, a administração pública seja capaz de contratar de maneira ágil e eficiente, sempre buscando o melhor resultado para o interesse público. A lei prevê ainda a utilização de novas tecnologias e ferramentas de gestão, como o uso de plataformas digitais para a contratação direta, tornando o processo mais rápido e transparente. Por fim, a nova lei de licitações oferece um novo paradigma para as contratações públicas no Brasil, reconhecendo que, em determinadas situações, o processo licitatório tradicional pode ser inadequado ou ineficiente. No entanto, ela impõe regras claras e mecanismos de controle rigorosos para garantir que a dispensa e a inexigibilidade de licitação sejam utilizadas de maneira responsável e transparente, sempre em benefício do interesse público e da boa gestão dos recursos públicos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!